Bom, pessoal, vamos lá, boa noite a todos. Vamos iniciar aí mais uma aula. Essa é a primeira, né, da UC de Eletrotécnica. Vamos ser relativamente rápido, pessoal. Aqui a gente não vai se ater muito ao que o pessoal da Eletrotécnica vê. Na verdade, eu já até falei isso em outras turmas, acho até o nome da UC um pouco errado. Lá tinha que ser só noções de eletricidade mesmo, a gente vai ver só um pouco mesmo aí da noção da eletricidade. Até porque os sistemas de refrigeração aí, a gente não precisa ter um profundo conhecimento da área elétrica, só aquela parte mesmo mais básica da instalação, né? A gente vai ver também ao longo aí do curso, que a gente vai ver uma coisa mais introdutória, mais a nível básico mesmo. Que a gente vai ver só uma forma, por exemplo, de diferenciar os componentes, aplicar uma primeira lei de Ohm aí, a associação de resistores, uma coisa mais básica. À medida que a gente vai avançando no curso, a gente vai vendo uma coisa um pouco mais elaborada. Bom, vou compartilhar a tela aqui, mostrar para vocês aqui. Então, tá aqui a sala, certo, pessoal? Eu não coloquei a data, porque eu tenho uma data do encontro presencial, creio que estou com o cronograma defasado, mas eu tenho que ver com o pessoal lá da unidade. Bom, então ela começou no dia 24/2, né? Começou aí na terça-feira e vai até o dia 14 de março, certo? Ela tem um questionário, pessoal. O que que é esse questionário aqui? Ele tá bem aqui, ó. Esse questionário vocês não precisam entregar, vocês já respondem aqui mesmo. Aqui, ó. Então, só clicou aqui, ó. É um questionário, tem 10 questões. Então, você responde, né? Por exemplo, você responde a questão, né? E vê qual que é a resposta aqui, né? Faz os cálculos, coloca a resposta. Faz os cálculos e coloca a resposta. Colocou a resposta, pessoal? Então, aqui, ó. Coloca a resposta, tal, tal. Né? Colocou, aí você vai aqui, ó. Finalizar a tentativa. Tá? Então, você já vê a sua nota ali, já corrige na hora de dar a sua nota. Se a sua nota for menor, que por exemplo 70 pontos, você pode ir refazendo aí sem problema nenhum, fazendo até obter a nota. A correção aqui sai na hora. Ok, pessoal? Então, essa é a única atividade que tem aí. Aí hoje, como eu falei, nós vamos focar aí nos conceitos, né? Os conceitos básicos da eletricidade. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala de eletricidade, né? A gente tem que saber sobre as grandezas, né? Aquilo que está por trás da ciência da eletricidade. Bom, então para isso a gente tem que ter a noção das grandezas, que é basicamente aqui tensão, corrente e resistência, né? E a potência elétrica. Bom, a tensão, pessoal, é, é a força que é capaz de movimentar as cargas elétricas. Então, antes de mais nada, pessoal, a gente tem que pensar ali no nosso modelo atômico, que é basicamente o que que é ali. A gente tem um núcleo formado pelos prótons e nêutrons e elementos que orbitam ao redor desse núcleo, que é a eletrosfera, que são os elétrons. Esses elétrons são cargas negativas. Naturalmente, por exemplo, cada elemento vai ter esses elétrons movimentando de forma livre, porém aleatória, né? E também depende da sua característica, né? Então, para ordenar essas cargas elétricas, a gente gera a famosa corrente. Para ordenar essas cargas e gerar a corrente, eu preciso então da tensão, né? Então, a tensão é o que? É aquela força que gera a movimentação da carga. Eu preciso da tensão para gerar essa força, né? A tensão, ela tende àquele equilíbrio. Então, a tensão natural, o que que é? Eu tenho um meio aqui que está bem concentrado de carga, a carga, então, naturalmente, ela vai se movimentar para o outro lado para atender o equilíbrio. Então, se eu aplicar uma tensão, eu sempre vou fazer vamos dizer assim, eu vou forçar um movimento do elétron de um ponto ao outro. Então, isso é chamada tensão elétrica, para poder fazer essa movimentação de elétrons. Tem essa movimentação de elétrons, eu tenho a corrente, né? Então, essa corrente vai gerar ali pode movimentar máquinas, pode acender uma lâmpada, né? Enfim, as várias demandas que a gente tem da eletricidade, né? Então, a gente tem aí uma bateria, que é uma fonte de tensão.
Então, por exemplo, na nossa tomada aqui residencial, a gente tem ali uma fonte de tensão, porque a concessionária de energia, de eletricidade, o que que ela faz? Ela nos fornece a fonte de tensão, que na nossa, aqui, nossa região é 220 volts. Então, por exemplo, a tomada ali tem 220 volts. Ela está gerando carga ali? Não, não porque eu não fechei um circuito, né? No momento que eu fecho o circuito, eu tenho circulação de corrente. Aí sim eu tenho carga elétrica, eu tenho corrente elétrica. Mas do nada ali, se não tem nada funcionando, eu tenho a fonte. Então é o que a concessionária de energia me garante, a tensão ali. Então essa fonte de tensão ela vai me gerar a corrente elétrica. Eu tenho outras fontes de tensão também, né? Então essa fonte de tensão ela me gera uma tensão 220 de tensão alternada, né? E corrente alternada, né? Que é aquela corrente que oscila no tempo, né? Porque na nossa geração de energia, principalmente a nossa principal matriz energética é a hidrelétrica aqui no nosso Brasil, então ela gera uma corrente alternada, né? É uma corrente alternada que ela vai oscilando no tempo. 220 é o valor eficaz, então ela tem um valor de pico a pico, né? De negativo a positivo, né? E tem uma frequência, então uma onda senoidal, né? Então um sinal senoidal, uma frequência de 50 Hz. Então ela oscila, ou perdão, a 60 Hz. 50 Hz, por exemplo, é um padrão europeu. Né? Então, outra fonte de tensão que a gente tem é a bateria. Por exemplo, a bateria do carro, ela fornece ali 12 volts. Alguns caminhões fornecem 24 volts. É uma tensão contínua, uma corrente contínua, é uma outra forma. Então, ela é constante no tempo, tanto a tensão quanto a corrente. Bom, enquanto tem carga, me gera essa corrente, né? No momento, por exemplo, que não tem mais a carga na bateria, cessa a corrente. Então, do meu circuito para de funcionar. Então, quanto tem tensão, gera corrente. Gerando corrente, né, o meu circuito funciona. Por isso, então, já passo para a próxima grandeza, que é a corrente. A corrente é justamente esse movimento ordenado. Então, tenho tensão, tenho um movimento de corrente. Para minha corrente poder percorrer, eu preciso, então, de um condutor, né? Que eu vou falar mais para frente para vocês. Bom, a outra grandeza aí, ou a outra grandeza que a gente tem, pessoal, é a resistência elétrica. A resistência, como o próprio nome fala, é um obstáculo, é um obstáculo à passagem de corrente elétrica, né? Então, ela pode ser definida mediante essa equação, U igual a R vezes I. A resistência, pessoal, então, ela não é, por exemplo, ela também por opor a passagem de corrente, né? Essa corrente, aquela carga começa a gerar atrito, gerou atrito, ela vai gerar o chamado efeito Joule, então começa a esquentar o elemento ali. Então você pode utilizar esse efeito Joule para aquecer, por exemplo, um chuveiro para aquecer a água, uma churrasqueira elétrica, uma air fry, né, que mexe com resistência. Não, qual jogo que tá pra você só falar? Tá um vermelho. Tinha aqui, pessoal. Então, a resistência, né, ela pode gerar pode ser utilizado para esse fim. Uma outra função também para resistência, pessoal, dentro de um circuito, o que que é? É fazer controle de corrente e de tensão. Então, eu posso utilizar uma resistência para proteger um elemento ali mais sensível, né? Principalmente na eletrônica, né? Na eletrônica, que os componentes são extremamente sensíveis, eu utilizo uma resistência para fazer um controle, né? Então, ali eu vou fazer um controle, por exemplo, da tensão e da corrente, para poder justamente proteger ali, seja um componente eletroeletrônico qualquer. Bom, é, além desses componentes de resistência, o meu condutor também tem uma resistência, né? Quando se fala condutor ideal, é só para efeito de cálculo e simplificação, mas na realidade, na prática, isso não acontece. Bom, os condutores aí com melhor condutividade elétrica a gente tem por exemplo, é o cobre e o alumínio. Então, por mais que eles sejam bons condutores, porém eles têm uma resistência que é própria. Eles não são perfeitos assim, não são ideais. Então, eles vão ter uma resistência, tanto que, por exemplo,
um aparelho elétrico que é ligado por muito tempo, só de vocês aproximarem a mão próxima ao cabo ali, por mais que ele esteja ó, blindado ali, você vai, você vai ver ali um pouco de calor gerado. Isso é normal, porque isso é em função do comprimento. Então, quanto mais longo ali, né, o maior o trecho e também em relação da chamada bitola, né, que é a espessura, a seção transversal, esse meu condutor gera calor, né? Bom, a outra grandeza, pessoal, é a potência elétrica. A potência elétrica, ela também é uma medida da tensão, uma medida da relação tensão e corrente, né? Então, por exemplo, quando a gente vai dimensionar os condutores, né, por exemplo, para a nossa residência ou para a industrial ou comercial, a gente leva em consideração a potência, né? A gente não leva em consideração a tensão, porque a tensão ela é fixa. O que vai variar é a potência, porque a potência vai demandar uma corrente, né? Então, quanto maior a corrente, mais espessa ali, eu vou precisar de um cabo ali, certo? Então, por isso que eu preciso, a partir da potência, que eu faço os dimensionamentos dos cabos, né? Bom, então, aqui tem um exemplo. Ó. Qual o valor, por exemplo, da corrente elétrica no circuito? Bom, isso aqui então, pessoal, o que que é? É a primeira lei de Ohm, né? Então, a primeira lei de Ohm, o que que ela faz? Ela correlaciona, deixa eu colocar aqui, ó. Então, a gente tem a primeira e a segunda lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, então aqui, ó, a primeira lei, primeira lei de Ohm, ela relaciona então que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, certo? Também tem a segunda lei de Ohm, que eu acabei de falar, que é a resistência do condutor. Então, a segunda lei de Ohm, então, a segunda lei de Ohm, ela é a resistência é igual à resistividade, que é do material, vezes o comprimento, dividido pela área de seção transversal. Então, eu tenho aqui um fio, né, com um certo comprimento e uma área aqui de seção transversal, né? Então, aqui eu tenho uma área. Então, ele é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área, ou seja, quanto menor a minha área de seção transversal, menor, né, quanto ele menor, maior a minha resistência. Ou o inverso também é verdadeiro, quanto maior a área, menor a resistência. Só que também tem relação ao comprimento, então todos os dois influem. E esse aqui é com relação ao material, então cada material vai ter uma resistividade própria. Então aqui, por exemplo, a gente já tem uma primeira questão aqui, ó. Qual o valor da corrente elétrica no circuito abaixo? Bom, então aqui, ó, quando tem essa simbologia, pessoal, já vou falando da simbologia para vocês. Esse tipo de simbologia aqui indica uma fonte de tensão contínua, né? Então vamos supor aqui menos e mais, uma tensão aqui de 12 volts é contínua. Então, quando eu tenho essa simbologia aqui, ó, minha tensão ela é contínua. Ou seja, tanto a minha corrente quanto a minha tensão um contínuo. Quando eu tenho essa simbologia aqui, ó, ela é alternada. Então ela é alternada, correto? Então ela é uma corrente alternada. Então aqui, ó, eu tenho uma tensão de 12 volts e aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms, certo? E aqui eu tenho. Bom, e aqui como é que eu calculo isso aqui, pessoal? Justamente pela primeira lei de Ohm. Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. A minha tensão aqui é de 12, minha resistência de 10, minha corrente que eu quero achar, certo?
Então, meu I aqui, ó, vai ser 12 dividido por 10, certo? Então, 12 dividido por 10 vai dar, então, 1,2 amperes. É justamente a corrente que eu tenho aqui, certo? Tá? 1,2 amperes. Usa a lei de Ohm, ok? Continuando aqui, pessoal. Bom, então, se o meu aparelho ele tem uma demanda, né, uma potência, se eu parametrizar essa potência ao longo do tempo, eu tenho energia, né? Que é justamente aquilo que a gente calcula para pagar a nossa conta no mês ali, né? Bom, o que a gente consome ali é corrente, né? Então, quanto mais corrente a gente demanda, mais energia se gasta, certo? Então, por exemplo, quanto mais tempo eu demando determinado aparelho, mais energia, né? Ou seja, mais gasto eu tenho. Então, a gente tem um custo de cada quilowatt, né? A partir desse custo, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a gente paga de conta no mês, a gente sabe o nosso consumo, né? Então, para ter uma noção do nosso consumo, a gente faz ali alguns cálculos, né? Então, supõe, nossa geladeira fica ali 24 horas ligado. Chuveiro, a gente faz uma média do nosso banho ali por dia, vê qual é a potência do chuveiro. Então, vamos supor. Só que, claro, o chuveiro ele tem diferentes temperaturas. Então, por exemplo, se você nessa época de calor, o que que a gente tende a tomar o banho? Com o chuveiro desligado, ou seja, não tem resistência. Então, tem um gasto de energia quase nulo. Então, você não tem potência ali de certo, só tem o gasto de água. Mas se você colocar na posição verão, né, ele vai ter um gasto, sei lá, vamos supor ali, um terço da potência. Se você colocar na posição inverno, que a água esquenta no seu máximo, aí você, vamos supor que tem é a potência cheia. Aí é só uma suposição. Aí você vai fazendo esses cálculos, né? Ver, quanto que é o custo? É R$ 1 e alguma coisa o quilowatt-hora. Aí você multiplica pela potência e o tempo. Aí você tem o quilowatt, o tanto que você consome de energia, certo? Bom, então vamos fazer mais um exercício aí, certo? Então, pessoal, dito vocês estão vendo que é bem simples aí. Qualquer dúvida, pessoal, pode me interromper e falar, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A resistência elétrica de um determinado forno de 1.500 watts fica ligada, então, 8 horas diárias. Então, determine o gasto financeiro diário em reais desse equipamento, sabendo que o custo da tarifa é 42 centavos. Então, eu tenho uma potência do forno, que é 1.500 watts. Então, eu tenho a potência do meu aparelho, correto? Então, ele tem um ΔT, que é o tempo, né, de 8 horas por dia. Então, 8 horas por dia, ok? E o custo, então, a gente tem um custo aqui, eu vou colocar custo. Ele é 42 centavos, né, do quilowatt, ok? Então, o custo, como é que é o custo ali, ó? Então, o custo, o que que é o custo? O custo é a energia, que é o 1.500 watts, vezes o 8, vezes o 0,42, que é o custo, certo? Então, vamos lá, vamos fazer o... Então, ó, 1.500 vezes 8 vai dar 12.000. Só que aqui, pessoal, tem uma pegadinha. Aqui é watts, certo? Se aqui é watts e aqui é o real por quilowatt, né? Aqui é o real por quilowatt-hora, ou seja, de certa forma, tá fora do... Aqui eu tenho watt-hora, né? Que eu multipliquei watt vezes hora e o quilowatt-horas. Então, eu preciso compatibilizar aqui, ó, para poder, então, cortar esse quilowatt-hora com esse daqui, ó. Então, eu vou dividir por 1.000. Então, o custo vai ser 12, que é o 12 quilowatt-hora, vezes 0,42. Vou colocar aqui, ó, reais por quilowatt-hora.
Então, aqui, fazendo a análise dimensional, ó, corta aqui, eu tenho um custo, ó, que é 12 vezes 0,42, que dá justamente os R$ 5,04. E aqui, pessoal, a gente também tem um outro exercício aqui, ó. Eu tenho uma fonte de 18. Então, aqui eu tenho 18 volts e 16 ohms de resistência, certo? Então, aqui eu vou utilizar tensão é igual a R vezes I. Minha tensão aqui é 18. Minha resistência é de 16 vezes I. Então, eu tenho o meu I aqui, eu vou passar dividindo 16, então fica 18 dividido por 16. Vamos fazer as continhas aqui, ó. 18 por 16, 1,125, ó. Ok? 1,125 amperes. Ok, pessoal? Então, vamos continuando aí. Bom, a gente falou de certa forma, então, do circuito elétrico. Então, vocês viram ali, né, que a gente tem basicamente a gente tem uma fonte. Então, um circuito é feito o quê? De uma fonte. Então, eu preciso da fonte de tensão, que é da fonte de tensão, eu preciso gerar a corrente. Para a corrente circular, eu vou precisar dos condutores, no caso ali a minha fiação. E a carga, né? A carga é aquilo que eu preciso de consumir, né? Então, uma lâmpada, um aparelho elétrico, um forno, um chuveiro, qualquer coisa ali que se demanda, um motor elétrico, enfim. E além disso, eu tenho os acessórios. Então, é, a gente tem os dispositivos de proteção, de controle, por exemplo, para ligar, né? Tem até dispositivo de controle como luminosidade para indicar alguma coisa, sirene. Aí são acessórios, né? Que é uma forma para fazer um controle ali fazer o controle do meu circuito, correto? Bom, então, pessoal, quando se vai fazer o circuito, a gente tem o chamado sentido convencional da corrente, né? Que a gente fala que ela sai do polo negativo e passa pelo positivo, e o sentido real, que a corrente ela entra no positivo e sai no negativo. Mas isso aqui, pessoal, é mais para fazer análise de circuito. Para efeito prático, a gente utiliza esse daqui, ó, que é o sentido convencional. Só uma forma mesmo de medir mesmo aí. Bom, ah, bom, vamos fazer esse exercício aqui, pessoal. Esse exercício, pessoal, é muito parecido com o que a gente tem lá no questionário, certo? Por isso estou fazendo aqui com vocês. A gente fazendo aqui praticamente treina para os exercícios lá do questionário. Bom, então aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão de 20 volts, ó, então tem o meu, U ou V, pessoal, tanto faz, viu? Então aqui eu tenho um de 20 volts, ele vai ter uma resistência de 40 ohms. Qual a intensidade, né? Qual que é o I aí, certo? Então a minha tensão é igual a R vezes I, certo? Se a minha tensão é 20, a minha resistência é de 40. Quanto que é a minha corrente. Então, eu vou passar o 40 dividindo. Então, eu vou passar aqui, ó, I é igual a 20 por 40. Então, corto zero, vou simplificar, né? Que é 1, aqui é 2. Então, meio é 2,5 amperes. Bom, nesse aqui, pessoal, eu tenho uma fonte de tensão. Eu tenho uma fonte de tensão aqui de 18 volts. E ele alimenta um circuito com uma resistência, né? Que eu não sei qual que é essa resistência. Tem que descobrir. A uma corrente que é de 0,3 amperes. Bom, qual o valor dessa resistência? Então tem aqui, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Bom, a tensão que eu tenho aqui é de 18. A resistência é que eu quero calcular e a corrente é de 0,3.
Então, eu vou passar aqui, ó, 0,3 dividindo. Então, fica 18 dividido por 0,3. Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho 18, 0,3, dá 60. 60 ohms, certo? Esse aqui, pessoal, ela é de potência, ó. Então, aqui, ó. Em um circuito, verificou-se que a corrente, né? Então, minha corrente aqui, ó, ela é de meio ampere, correto? Tem uma corrente de meio ampere e a tensão, que é 1, ela é de 15 volts. Qual a potência dissipada sobre este resistor, né? Então, minha potência. Então, potência é igual a tensão vezes a corrente. A potência é igual a U vezes I, que é 0,5. Então, aqui, ó, potência, 15 vezes meio. Então, aqui, ó, 15 vezes 0,5, 7,5 watts. E aí, pessoal, outra coisa que a gente tem aqui também, é a associação de resistores, né? Então, num circuito, a gente vai ter ali uma combinação. Então, os resistores vai estar de duas formas distintas e a combinação dessas duas formas, que ela é em série, paralela e mista. Bom, ela em série, o que que é? É uma resistência ligada uma atrás da outra, né? Então, essa vai ter uma resistência equivalente. Então, vai ter uma resistência que seria o equivalente às três. Então, é só, nesse caso aqui, eu faço uma soma. Então, é resistência total aqui, ó, R1 mais R2 mais R3. A associação em paralelo, elas estão ligadas paralelos uma à outra na fonte de tensão. Na nossa residência, nas instalações aí comerciais, industriais, tudo boa parte ali, a maioria, principalmente na nossa residência, é ligada em paralelo. Porque porque nesse aqui a tensão ela é a mesma. No paralelo a tensão é a mesma, né? As potências vão ser diferentes, né? As demandas de corrente vão ser distintas, né? Então, as correntes vão ser diferentes. E, bom, então o que a gente tem que ter? Manter a tensão que é a mesma, né? Então, por exemplo, nos circuitos que a gente tem, por exemplo, de chuveiro, outra, por exemplo, para outra demanda ali de tomada, tem que ser ligado distinto, né? Então, por exemplo, não é recomendável você ligar o seu circuito de chuveiro, porque ele é um aparelho que demanda energia, com outro aparelho, de forma nenhuma. Mantenha ele ligado um, um circuito só para ele, com um disjuntor só para ele, né? Assim com os outros aparelhos também. O ideal é ter um para cada demanda, ainda mais se a demanda energética for alta. Claro, da iluminação, dependendo da iluminação, você pode fazer ela meio seriado, não tem problema, pode ser que altere o brilho. Mas considerando que são da maioria a gente tem iluminação de LED, né? Esse problema não tem problema. Agora, se for essas lâmpadas fluorescentes, né? Muitos lugares ainda utilizam, que elas precisam de um reator, e esse reator tem uma certa demanda energética. Então, ela também vai exigir um circuito próprio para ela, com suas devidas proteções. E então, tendo a mistura dessas duas, a gente vai ter a chamada associação mista. Então, vai ter no circuito a presença tanto dessa associação em série quanto paralela. É a chamada associação mista. Ok? Bom, a associação então, por exemplo, nessa associação em série, né, a gente vai ter uma resistência que vai equivaler, né? Então, a gente tem aqui, ó, resistência equivalência em série, ó, por exemplo, 15 mais 15 mais 15, ó, 15 com mais 15 com mais 15 dá 45. Então, essa resistência equivale a uma de 45 ohms. Já lá em paralelo,
A resistência, por exemplo, equivalente aqui, ó, ela tem essa forma, que é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, aqui, ó, vai 1 sobre 15, como é o mesmo denominador, eu vou conservar o denominador e somar os numeradores. Então, vai ser aqui 1 sobre resistência equivalente, vai ser 3 sobre 15. Né? Aí 3 sobre 15 vai fazer a multiplicação em cruz, né? Então, 3 vezes RQ, 15 vezes 1. Então, você vai dividir o 15, vai passar o 3 dividindo aqui, ó. Então, 15 dividido por 3 vai ser 5. Tem uma outra forma de se calcular, vou mostrar para vocês aqui, ó. A outra forma de calcular, pessoal, deixa eu colocar um novo aqui. Como é que é o jeito aqui? Deixa eu refazer o circuito aqui, ó. Então, tem uma fonte A, um ponto B. Então, tem aqui, ó. Então, tem aqui a... Então, tem aqui, ó, 15, 15, 15, certo? 15 ohms, 15 ohms, 15 ohms. Outra forma que a gente tem, pessoal, é pegar essas resistências 2 por 2 a cada duas e fazer uma resistência. A cada duas faz uma resistência equivalente. Então, eu tenho aqui 3 de 15, né? Então, eu vou pegar essas duas aqui, ó. Vou pegar esses dois aqui, ó. Vou chamar de resistência equivalente 1. E como é que eu vou fazer essa resistência? A gente chama de produto pela soma. Então, essa resistência equivalente 1 aqui, ó, eu vou pegar 15 vezes 15, 15 mais 15. Então, aqui eu tenho 225 dividido por 30. Ok? Então, minha resistência equivalente 1, 225 por 30. Então, 225 por 30, 7,5. Então, tenho 7,5 ohms aqui, certo? Vou redesenhar aqui o circuito. Então, aqui, ó, tenho... Então, tenho 15 ohms aqui e agora eu tenho 7,5, correto? Então, aqui eu vou fazer uma nova associação, vou chamar de RT, certo? Que é a resistência total. Então, da mesma forma, vou pegar então aqui, ó, produto pela soma. Então, 15 vezes 7,5, 15 mais 7,5. Ok? Então, aqui, ó, 15 vezes 7,5, vamos lá, 15 vezes 7,5, 112,5. Por 15 mais 7,5. 22,5. Então, aqui, ó, 112,5 dividido por 22,5 vai dar 5, que é justamente o que eu encontrei aqui, ó. Ok, pessoal? Vocês perceberam? Aqui dá um pouco mais de trabalho, mas creio que eu particularmente utilizo essa forma. Por quê? Porque aqui, ó, você vai ter que tirar um mínimo múltiplo comum. Se você tiver, por exemplo, aqui 4, 5, 6, você vai tirar um mínimo múltiplo comum aqui de um monte de número. Pode ser que você erre fazendo esses cálculos. Por isso que é bom você fazendo assim, pegando 2 por 2 aqui, ó, e fazendo cada um. Vai redesenhando até chegar no circuito equivalente, que é esse daqui, né? Então, então é o A e o B aqui, certo? E aqui vale 5 ohms. Então, essa é uma forma. Eu creio que é uma das formas aí mais tranquilas de fazer essa associação. Ok, pessoal? É, bom, e aqui, pessoal, o que que a gente tem, né? Quando fala que tem uma associação em série, no circuito, o que que essa associação em série fala? Fala que é um divisor de tensão, né? Então, ela divide a tensão.
Porque a corrente aqui, ó, claro, aqui a gente está falando um circuito ideal, né? Então, por ter um circuito ideal, a gente considera que não tenha perdas, não tem oscilação, a tensão é contínua. Então, a minha corrente aqui ela não perde para nenhum lugar, né? Vamos supor que a resistência aqui não gera calor, então a corrente é a mesma. A corrente aqui ela vai ser a mesma, vai permanecer inalterada, que vai dividir aqui a tensão, porque cada resistência ela pega um pouco da tensão da fonte. Então, por isso que fala que um circuito série ele é um chamado circuito divisor de tensão. Já o circuito, que ele é uma associação em paralelo, ele chama de divisor de corrente, porque então a corrente aqui, elas vão se dividindo. Só que a corrente, a gente tem que lembrar que ela tem uma relação com a resistência. Então, aquele caminho que tem uma menor resistência, a corrente vai tender a ser maior por aquele caminho. E já aquele caminho que tem uma resistência muito alta, a corrente tende a ser menor, né? Então, ela vai se. E a tensão aqui ela é constante, né? A minha tensão vai ser sempre a mesma. O que vai variar é a minha corrente, né? Então, isso aí que vai diferenciar o circuito série com o circuito paralelo, né? Bom, então vamos fazer só uma última aqui, pessoal, para a gente finalizar a aula aí. Então vamos lá, ó. Então a gente tem aí, ó, 4 resistores com o valor de 7,5 em série. Então vamos lá, ó. Então vou fazer o meu ponto A aqui, ó. Então vamos lá, ó, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Ok? Então ponto A, ponto B, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, correto? Então a associação aqui, pessoal, é simplesmente somar. Então 7,5 mais 7,5 mais 7,5 mais 7,5. Vai dar 30, né? Então tem aqui 7,5 mais 7,5, 15. 7,5 mais 7,5, 15. 15 com 15 dá 30, né? 30 ohms. É o que eu tenho aqui, certo? Bom, é, e aqui, pessoal, eu tenho 5 resistores, ó, em paralelo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É o 50, 50, 50. Então, tem um ponto A e um ponto B, correto? Bom, pessoal, aqui como está tudo igual, eu não vou usar esse produto pela soma. Vai me dar um pouco mais de trabalho. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre 50 mais 1 sobre 50 mais 1 sobre 50 mais 1 sobre 50. Então aqui, ó, como eu tenho tudo igual, o que eu vou fazer? Só somar. Vou permanecer com o mesmo denominador, que é igual, né? Quando eu tenho soma que o denominador é igual, conservo o denominador e somo o numerador. Então vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente vai ser 5 dividido por 50. Vou multiplicar a cruzada aqui, ó. Então eu tenho 5 REQ igual a 50. Então, minha resistência equivalente vai ser 50 por 5, que vai ser 10 ohms, né? Então, ele vai dividindo aí. E sempre a resistência equivalente, pessoal, na resistência em paralelo, vai ser sempre a menor aí, né? Vai ser sempre menor da menor resistência, né? Resistência equivalente aí, só para efeito aí efeito prático mesmo. Então, aqui, pessoal, vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho uma fonte aqui, né, de 25 volts. Eu tenho 4 resistores, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. De 25 volts de fonte de tensão.
e 12,5, né? Então, 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, correto? Então, 12,5 ohm, 12,5 ohm. Então, aqui, ó, eu tenho uma resistência total. Resistência total aqui, ó, vai ser 12,5, mais 12,5, mais 12,5, mais 12,5. Então, aqui, ó, 12,5, mais 12,5, 12,5. Bom, tem 50 ohms aqui, certo? De total. Bom, então eu tenho a resistência total, certo? Qual o valor da corrente em cada resistor? Bom, já que eu fiz aqui, ó, esse circuito vai equivaler a um assim, ó. Ele equivale a um de 50 ohms, 25 volts, e aqui ele vai ter uma corrente, certo? Uma corrente I aqui. Aqui eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Então, bom, tensão é igual a resistência vezes corrente. Minha tensão aqui de 25, a resistência é de 50, corrente que eu quero achar. Então, meu I aqui, eu vou passar o 50 dividindo, ó, 25 por 50. Vai dar um meio, né? Meio ampere aí. Então, vai dar 0,5 ampere. Então, aqui, ó, e vai ser meio ampere independente. Então, cada um deles aqui sempre vai passar meio, né? Então, em cada resistor vai ser a mesma corrente, porque está em série. Se fosse paralelo, ia dividir cada um, né? Ia ter mais ou menos a mesma coisa. Ia ser só que ia ser dividido ali, né? Seria esse meio, sei lá, dividido por 4, né? Então, aqui também tem uma. Ver se eu consigo. Deixa eu colocar um novo aqui. Então, esse aqui eu tenho um exemplo, ó, de paralelo. Então, eu tenho uma fonte de 25 e aqui eu tenho 5 resistores, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui, ó, 25 volts, 50 ohms, certo? 50, 50, 50, certo? Então aqui eu vou fazer resistência equivalente, né? Então 1 sobre resistência equivalente. Então vai ser 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50. Né? Então 1, 2, 3, 4, 5, né? Então 1 sobre resistência equivalente. 50, então 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 5 por 50. Então aqui é 1, 50 por 5 é 10. Então aqui, ó, resistência equivalente é igual a 10. Então 10 ohms. Então isso aqui, pessoal, equivale a ter um circuito dessa forma. Então vamos lá, uma fonte de tensão 25 e aqui 10 ohms, certo? E aqui 25 volts. Então aqui, ó, eu vou ter a minha corrente, ó. Então tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então aqui, ó, a minha tensão é, opa, apagar aqui. Minha tensão aqui ela é 25. A resistência é 10 e que é isso, certo? Então a minha corrente ela é 10. Opa, perdão, é 25 por 10. Então ela é 25 por 10. Então aqui eu tenho 2,5. Bom,
Então tem 2,5 ampere, né? Então, então a gente tem que prestar atenção na pergunta, ó, qual o valor da corrente total que sai da fonte? Ou seja, da minha fonte de tensão vai sair uma corrente aqui, ó. Essa corrente é justamente de 2,5 ampere. Claro, à medida que ela vai entrando aqui, ela vai dividindo. Como eu sei que tudo aqui é 50 ohms, e eu sei que ela é 25 volts, ó, eu já sei a corrente aqui, ó. Então ali, ó, a tensão é, então é 50 vezes I, ó. E a minha tensão de 25. Então a gente vai ver aqui, ó, que I é igual a 25 por 50. Então 25 por 50 dá um meio, ó. Se você for ver mesmo, ó, tudo aqui é meio, ó, meio ampere, aqui é meio ampere, meio, aqui é meio, e aqui é meio ampere. Bom, faz sentido, né? Porque tá aqui o circuito, ele é divisor de corrente. Como as resistências são iguais, então vai distribuir igualmente as correntes vão ser iguais. À medida então que elas vão somando aqui, ó, então meio com meio vai ser 1, com mais meio vai ser 2, ou meio mais meio 1, 1,5, com mais meio 2, com mais meio 2,5. Então aqui ele volta 2,5, né? Então aqui ele vai fazendo a soma, né? Então faz sentido, né? Então a nossa conta está correta. Ok, pessoal? Então era isso aqui que eu queria mostrar para vocês e hoje na próxima aula eu falo sobre as medições de grandezas elétricas aí. Que alguém tem alguma dúvida, pessoal, algum questionamento? Bom, pessoal, aí na próxima aula, como eu falei, eu falo sobre as grandezas elétricas, também vou falar um pouco sobre ali, fazer um pouco os exercícios ali para a gente, né, pra ajudar vocês ali. Mas qualquer coisa, pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamento, só para antes de eu encerrar aqui? Tudo certo, pessoal? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, pessoal, algum questionamento de alguma das questões ali do questionário, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Pode entrar em contato comigo aí. Então é isso aí, eu vou desejar a vocês então aí uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Pessoal.